Olá pessoal, tudo bem? Bom, antes da gente começar de fato aqui com a nossa disciplina, eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva da nossa trajetória, né, desde algoritmos 1, algoritmos 2 até aqui, né, para a gente rever algumas coisas, né, quem já me acompanha, né, nessas disciplinas, ou uma dessas disciplinas, ou até mesmo para quem ainda não teve a oportunidade de me acompanhar, né, a gente não teve a oportunidade de trabalhar juntos ainda, então mais para a gente alinhar um pouco o raciocínio, as sintaxes, padronizar as coisas, para a gente inicializar de fato na disciplina, né? Eu gosto de rever essas coisas, até porque, como eu disse, né, no vídeo da apresentação, o conteúdo, quando se trata de programação, né, o conteúdo é de certa forma cumulativo. Então, tudo que você viu lá, desde o primeiro semestre, desde algoritmos 1 e algoritmos 2, até aqui, certamente você vai precisar desse conteúdo, né? Você vai precisar rever, você vai precisar relembrar para poder aplicar aqui na disciplina de programação. Tá? Então, vamos lá. Então, nas nossas primeiras aulas, vamos voltar lá para algoritmos 1, né? Nas nossas primeiras aulas, o que a gente começou vendo? Acho que eu comecei com uma breve introdução, eu apliquei a vocês uma breve definição, né, do que seria um algoritmo, né? O que é um algoritmo? Uma sequência finita de instruções ou comandos, né? No intuito de resolver ou solucionar um problema computacional, né? Vou colocar aqui um problema que a gente adotou como computacional. Lembra disso? Computacional, beleza. Para fazer uma analogia ao mundo real, eu lembro que a gente trouxe vários exemplos, né, de algoritmos. Algoritmos a gente poderia ver como se fosse uma receita de bolo, né, um conjunto de instruções sequenciadas, onde cada linha corresponde a uma instrução, onde ao final da execução de todas essas instruções você atinge um objetivo, né? Lembra disso? Aí a gente deu o exemplo do algoritmo da troca da lâmpada, o algoritmo para fazer você sair do IFMS e ir até o shopping, que trajeto que você, qual seria o conjunto de passos que você teria que listar, elencar para poder chegar até o shopping, né? Enfim. Depois disso, deixa eu apagar aqui. Depois disso, o que mais que foi apresentado? Uma estrutura geral, né, de um algoritmo. Estrutura geral de um algoritmo, que basicamente era assim, né? Algoritmo, aí aqui eu colocava um nome para o meu algoritmo, e aí ele era o nosso algoritmo, né? Todos os nossos algoritmos eles eram delimitados por essas palavras reservadas, né? Algoritmo e fim algoritmo. Lembra disso? E aí aqui dentro, né? Tudo que estivesse compreendido por essas palavras reservadas, eu poderia dizer que fazia parte da minha receita, né? Da minha receita de bolo, do meu conjunto de instruções para solucionar algum problema, né? Para resolver, atingir algum objetivo. E aí, aqui dentro, o que eu tinha inicialmente? Uma seção de declaração de variáveis e as instruções, né? Demais comandos e instruções. Uma seção de instruções, né? Lembra disso, né? Espero que sim. Bom, daí logo na sequência, a gente viu a definição de variável, né? Apresentei para vocês o que era uma variável. Variável, ela como se fosse um conjunto de ferramentas que eu iria utilizar para poder, lógico, com o apoio das instruções, né? Eu poder utilizá-las e para resolver o meu problema, né? Que era pelo qual eu estava implementando o meu algoritmo. Mas, de forma análoga, eu apresentei a vocês que uma variável ela pode ser vista como uma caixa, onde essa caixa ela tem um nome ou rótulo. Para que serve isso? Para identificá-lo, né? E aí, essa caixa ela pode guardar um determinado conteúdo de um determinado tipo, né? Que a gente viu mais tarde que esse tipo poderia ser inteiro, de forma geral, né? Inteiro, real ou caractere, né? E dentro dessa caixa
eu poderia guardar um certo conteúdo de acordo com o tipo especificado para essa caixa poder armazenar. Então, eu poderia guardar um determinado conteúdo, né? Vou colocar aqui, ó, conteúdo. E esse conteúdo, ele poderia ser modificado ao longo da execução do meu algoritmo, desde que ele fosse do mesmo tipo pelo qual essa minha caixa tivesse a capacidade de armazenar. No entanto, esse conteúdo dentro da caixa, né, essa caixa, né, na verdade, ela poderia armazenar um único conteúdo por vez. Mas esse conteúdo poderia ser modificado, por isso que se chama variável, né? E aí, ao longo do tempo, depois, a gente construiu juntos uma outra analogia, né, que eu acho que fica até melhor assim para quem não conhece muita coisa de algoritmos, né? Uma variável, ela pode ser vista como, vou colocar aqui, ó, um copo, onde esse copo aceita, né, tem a capacidade de armazenar um tipo de bebida, tá? Vou colocar aqui, ó, tipo de bebida. Por exemplo, refrigerante, suco, água, né? Água pode ser com gás, sem gás, por exemplo, né? Cerveja. Então, esse copo, ele armazena um tipo de bebida e esse copo pode receber um determinado conteúdo de acordo com o tipo de bebida que ele pode ser armazenado, né? Que ele pode receber. E esse conteúdo, né, essa bebida, ela pode ser modificada, desde que seja do mesmo tipo pelo qual o copo está autorizado, né, o copo aceita receber. Por exemplo, né, se o copo for do tipo refrigerante, eu posso inserir aqui Coca-Cola, Pepsi, tubaína dentro. Né, eu posso armazenar esses tipos de conteúdo, esses tipos de refrigerante dentro desse copo, né, esses valores dentro desse copo. No entanto, eu não posso colocar dois tipos de bebida, né, dois refrigerantes, mesmo que sejam do mesmo tipo, por exemplo, Coca e tubaína, eu não posso unificá-los dentro do mesmo recipiente. Se eu já tenho a Coca armazenada dentro do meu copo e eu quiser colocar a tubaína, eu preciso remover o conteúdo que estava anteriormente para poder colocar um novo conteúdo. Se eu quiser colocar um outro conteúdo, eu preciso remover o que tem aqui dentro para colocar o próximo conteúdo, a próxima bebida do tipo refrigerante. E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Aí na sequência a gente viu algo relacionado também a como deveria ser definido esses nomes, né, ou rótulos, identificadores dessas caixas. Tive uma série de regras, vou colocar aqui, regras de nomenclatura de variáveis, né? Lembra disso? Quais são essas regras? Não podem ser iguais a palavras reservadas. O primeiro caractere tem que ser sempre uma letra ou underline. Recomenda-se que esses nomes não sejam muito longos, não podem conter espaços em branco, não podem conter caracteres especiais ou símbolos, né? E na sequência a gente viu esses tipos de dados, né? De certa forma, os tipos que a gente mais utilizou foi real, inteiro e caractere, né? O caractere, o tipo inteiro, a gente poderia guardar, armazenar, né? A variável do tipo inteiro poderia armazenar números naturais, positivos e negativos, incluindo zero, números reais, números com casas decimais, e os caracteres representados por um caractere alfanumérico poderia ser simplesmente um número, entre aspas, simples, um símbolo, né? Uma letra, né? Uma única letra, um único caractere, né? Na sequência, vimos expressões aritméticas, né? Vimos questões de operadores aritméticos, adição, subtração, produto e os de divisão. Vimos que estes têm prioridade maior em relação a estes,
né? Adição e subtração têm prioridade menor nas expressões aritméticas em relação a produtos e divisões, né? Divisões, tanto o quociente quanto o resto da divisão. Vimos também nesse começo o operador de atribuição, representado pelo igual, e a sintaxe era assim, né? O nome da variável à esquerda, o valor, vamos supor que essa variável x ela pode receber um número inteiro, né? Então o valor tem que ser único e exclusivamente do tipo inteiro. E a atribuição é sempre da direita para a esquerda. A esquerda o nome da variável e a direita o respectivo valor, né? Por fim, vemos comandos de entrada e saída. Leia e escreva, né? A sintaxe era mais ou menos assim. Aqui era o nome da variável. E aqui dentro a mensagem. Tinha toda uma sintaxe que a gente vai rever de forma mais detalhada mais para frente. O comando escreva serve para exibir na saída uma mensagem. O comando leia serve para pegar algo que o usuário está informando da entrada ao executar o algoritmo, né? E armazenar, tentar armazenar dentro da variável que está delimitada entre parênteses aqui, né? E na sequência a gente começou a implementar, né, os nossos algoritmos que a gente chama de algoritmos sequenciais, né? Vou colocar aqui, peraí. Algoritmos sequenciais. Né? Bom, depois que a gente implementou, começou a estudar bastante a respeito disso, a gente viu que qual que é a principal característica de um algoritmo sequencial, né? Eu tenho uma série de passos, né, de instruções, onde essas instruções, né, delimitadas aqui pelas palavras reservadas, né, algoritmo e fim algoritmo, todas essas instruções, elas eram sempre executadas no nosso algoritmo, do começo ao fim, né? A gente viu lá que uma das características do nosso algoritmo é ter um início, um processamento, né, e uma finalização. Todo algoritmo ele precisa terminar, por isso que em sua definição dizemos que é uma sequência finita de instruções, né? Então, em algoritmos sequenciais a gente percebeu que os nossos algoritmos, né, todos finalizavam, é claro, mas também todas as instruções eram executadas, né? Todas as linhas de instruções eram executadas ao longo, né, do processamento, né, da execução do algoritmo.